Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Fala, empreendedores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com sua família, com seus negócios, com o seu ministério, com sua igreja, com sua vida, que a cada dia você esteja crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Bom, no programa anterior nós falamos sobre John Wesley, lições sobre finanças, nós falamos que ele tinha algumas regras como um metodista, ele tinha seus métodos, e nós falamos de duas regras. Ganhe o máximo, a primeira regra, ganhe o máximo que puder, sem atrapalhar sua vida, sem atrapalhar sua saúde, sua comunhão com Deus, atrapalhar a sua relação com sua família. Enfim, ganhe o máximo que você puder. Segunda regra, economize o máximo que puder. No programa de hoje vamos falar da terceira regra e depois vamos falar de mais alguns detalhes sobre finanças que John Wesley tem a nos ensinar. Eu sou o pastor Daniel Fresk, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Bem-vindo ao programa Mais Valor, uma realização da Secretaria dos Empreendedores. No programa anterior, nós vínhamos falando sobre John Wesley. Eu, particularmente, gostei muito da abordagem, de tudo que a gente aprendeu. E nós continuamos aqui com o nosso convidado especial, pastor Adel, presidente da igreja, né? Tem um programa novo. Se você quiser falar um pouco desse programa aí, que está bombando aqui na TV Viva Promessa, fique à vontade, pastor. Paz do Senhor, irmão, irmã, paz do Senhor, povo promessista, paz do Senhor, empreendedor e empreendedora. Pastor Daniel, muito bom estar aqui contigo. Segundo programa, hein? Fizemos o primeiro ali. Eu acho que estouramos o tempo, hein, Daniel? Mas foi bom, foi bom. O pastor fala muito, hein? Muito bem, muito bem. Então, estamos aqui para continuarmos, né, esse tema importante. Como o pastor Daniel falou, a gente está com um programa na TV Viva Promessa, é o Sala Pastoral. Sala Pastoral, para quem não conhece ainda, você pode acompanhar com a gente, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E a intenção do Sala Pastoral é focar, é dar a direção para a Igreja Adventista da Promessa naquilo que ela crê, os seus costumes, a sua missão, a sua visão. Então a gente tem aquele espaço online ali para falar um olá para os promessistas e de alguma forma dizer assim, ó, meu irmão, minha irmã, é por aqui que a gente está caminhando. Muito bom, pastor. Eu tenho assistido os programas lá e gostei muito do conteúdo, aprendi muito, né? E como você traz ali um pouco da história, né, da igreja lá de séculos atrás, isso é muito importante. Quando eu pensei em falar de John Wesley aqui no programa, logo me veio à mente você para me ajudar nesse programa, e o programa anterior foi muito legal. Se você não assistiu o programa anterior, nós falamos das duas regras, não falamos só disso, né? Falamos de muito mais. É verdade. Mas foi muito importante. Então, no programa de hoje, a gente vai dar sequência nesse assunto e nós vamos falar, então, da terceira regra, pastor. Terceira regra. A primeira regra, ganhe o máximo que puder. Segunda regra, economize o máximo que puder. E a terceira regra? A terceira regra foi um problema para os metodistas, né? Foi um problema porque deu tão certo que
lá no final da vida de John Wesley, ele teve, especialmente nas noites muito frias de Londres, ele teve ali que sair às ruas, ele saiu às ruas ali com neve, inclusive, para admoestar os metodistas a ajudarem as pessoas que, na verdade, os metodistas, que ainda não era uma igreja organizada, mas era o grupo metodista, ganhou tudo que pôde, economizou tudo que foi possível. Nossa, então foi um montante enorme. Isso, foi um case de sucesso, na verdade. Então, eles economizaram tudo que puderam, só que muitos não doaram, Daniel. Isso, acumularam. Isso, acumularam, exatamente, acumularam. Então, a última regra é doar tudo que puder. Doar tudo que puder. Então, você ganha, guarda, economiza e doa. Mas não é doar, de repente você vai doar todo o seu patrimônio e você mesmo vai precisar de ajuda. Não é isso. A terceira regra é basicamente, eu selecionei aqui, falamos também no programa passado, que essas 3 regrinhas, elas estão no sermão de número 50, que Wesley prega sobre ganhar, economizar e doar. Então, tem muito mais argumentos lá, textos bíblicos. Basicamente, as 3 regras, elas formam ali os tópicos daquele sermão. Então, no tópico 3, ele vai dizer assim, ó, dai o mais que puderdes, provê o necessário a ti mesmo, conscientemente, como diante de Deus, a todos os que dependem de ti, incluindo-se todos os teus empregados, toda a tua família. Dá segundo o juízo correto, tudo que sobrar. Lembra-te de que não há 10ª parte, ou 5ª ou 3ª, ou a metade, mas tudo é de Deus. Essa era a ideia dele. Olha, você vai prover o necessário para a sua família, você vai para os empregados, aqueles que dependem de ti ali no empreendimento, e você vai doar o restante. Por quê? Você vai partir da ideia que o de Deus não é a 10ª parte. Então não é uma 5ª parte, uma 10ª parte, ou seja, o dízimo, né? Uma 5ª parte, mas tudo é de Deus, tudo vem de Deus e você vai administrar doando conscientemente, como se estivesse doando a Deus. Quando eu falei que foi um problema para os metodistas, muitos metodistas acumularam, ficaram muito ricos, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Tem até uma história engraçada, que já no final da vida de John Wesley, algumas igrejas que já estavam se organizando, comunidades que estavam se organizando já em torno do metodismo, elas tinham bancos que tinham ali o sobrenome da família. Nossa. Né? Eu tive a oportunidade uma vez de visitar não uma igreja metodista, mas uma igreja anglicana, uma igreja famosa até, onde tinha nomes da família no banco. Quem comprou o banco? Não, a família congrega, ela vai para aquele banco no culto. E ninguém pode se assentar naquele banco. E eu, desavisado, eu estava visitando, porque a igreja é muito bonita, e aí me sentei naquele banco, e aí de repente veio o administrador da igreja e pediu para eu ficar em outro banco que não tivesse o nome da família, porque alguém poderia ficar chateado comigo. Bom, naquela ocasião ali, já no final da vida de John Wesley, tinha algumas igrejas que tinham lá o nomezinho, né? Família Daniel Fresk, então tinha Fresk, família Fresk. Só a família Fresk poderia usar aquele banco. E os pobres, eles chegavam mais cedo à igreja e eles não tinham onde sentar porque eles não tinham comprado banco. Eles ficavam em pé enquanto vários bancos vazios no início do culto. Não sabia quem ia chegar. E aí o Wesley ficava muito bravo com isso. Mais tarde, por conta disso, vai surgir uma igreja que tem mais de 1 milhão de fiéis hoje no mundo, que é o Exército de Salvação, né? O Exército de Salvação é mais ou menos uma resposta para o vasto crescimento financeiro dos ingleses. Então, você ganha, você acumula e agora você precisa distribuir. Quando você não faz a justa distribuição conforme o Wesley nos ensina, ou conforme a Bíblia nos ensina, você vai ficar rico. E aí, aquela riqueza que não fora distribuída, ela se tornou, de repente, em arrogância, em domínio de pessoas, a ponto de pobres ficarem em pé na porta da igreja, na entrada da igreja, esperando as famílias chegarem para usarem os bancos, enquanto elas mesmas tinham que ver todo o culto em pé. E aí, a crítica foi contundente e nós
entendemos também que não é uma postura correta da igreja. Então, seguindo então a regrinha de Wesley, ganhar, economizar e doar. Você vai amparar a sua família, amparar o seu negócio e vai ser bênção de Deus doando o que você puder. Então é um tripé, né? É um tripé aí que precisa ser seguido, né? Uma orientação, né? Agora, essa medida do doar, eu acredito, o pastor, que deve ser analisada por cada um, né? Acho que não existe uma regra, né? Igual você disse, não é 10, 20, 50, 30. É você que vai determinar essa regra da doação. Porque eu acredito assim, se você domina o dinheiro, você já determina, né? Determina o que é para doação, o que é para sua família, e assim você tem uma vida equilibrada, né? O John Wesley, ele, pelo que eu estudei, parece que ele se casou aos 47 anos e não teve filhos, né? Então ele teve uma vida assim meio como o apóstolo Paulo, né? Então ele tinha assim a questão de não ter tantas despesas, né? Mas ele não está dizendo isso, ele está dizendo que você precisa cuidar da sua família, né? Cuidar da sua vida, não ostentar, né? Não ostentar e distribuir uma parte disso. Isso. Há um texto que eu gosto muito e é uma parábola de Jesus, eu acho que vai mais ou menos naquilo que John Wesley ensinou e pregou durante tantos anos, né? Está em Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e a comprou. É mais ou menos isso que nós temos conversado aqui. Olha, quem entende o Evangelho, Daniel, ele descobre esse tesouro e esse tesouro é Jesus. Ele vende tudo que tem, ou seja, esposa, filho, os bens, a casa não é dele, o carro não é dele. Por último, ele mesmo não é dele. Tudo pertence a Deus. Os recursos pertencem a Deus. Então nós entregamos a ele todas as coisas. Nós somos mordomos. Então nós precisamos administrar com responsabilidade para que outras pessoas sejam alcançadas com aquilo que Deus colocou para nós administrarmos, né? Tendo sempre em vista que tudo pertence a Deus. Então, só reprisando aqui as 3 regrinhas: ganhar, economizar e doar, abençoar as pessoas com aquilo que Deus colocar em nossas mãos, sem comprometer, como nós já falamos, a nossa organização, a nossa família, a nossa empresa, enfim, a nossa subsistência. Agora, doar é um princípio bíblico também ensinado por John Wesley. Muito bom. Para complementar isso, ele também listou 4 prioridades bíblicas, né? E aí ele cita alguns textos bíblicos, eu vou citar aqui, e você então comenta, né, sobre essas prioridades. Certo. A primeira prioridade que ele coloca é: providencie o que é necessário para você e sua família. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Bem forte o texto, né? Bem forte. Nós falamos naquelas regrinhas dele, naquele nosso primeiro programa, que a ideia de John Wesley era não acumular fortunas para os herdeiros, né? Os herdeiros deveriam ser, sim, amparados, ter a sua subsistência, ter os seus recursos, mas não recursos, assim, exorbitantes, né? Altos volumes, enfim, para que em vida você pudesse administrar os bens, né? Você até citou de algumas pessoas bilionárias que acabam fazendo isso ainda hoje, né? Sim. Então aqui ele entra com alguns princípios para tentar exemplificar essa questão da herança, da subsistência da família. Ou seja, você deve doar, mas você precisa priorizar a sua família. Por quê? Porque se a tua família não tem a quantidade de comida, se ela não tem o amparo necessário, você, na pregação de John Wesley, você não é crente. Você não é crente. O crente entende que cuida da família, cuida da subsistência da família e também abençoa os demais. E aí nós poderemos puxar aqui para nós cristãos, né?
da IAP, né, da Igreja Adventista da Promessa. Será que esse princípio não seria importante também ser adotado por nós? Nós vamos cuidar bem da família, não é luxo, não é exagero, mas são as necessidades. A gente vai cuidar bem da família, nós vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do lazer, mas também olhar para os de fora. Então, quando é que nós vamos ajudar os de fora? Simultaneamente, eu estou cuidando da família e ajudando os de fora. Eu cuido da saúde e ajudo os de fora. Eu ajudo a minha empresa porque ela precisa ter giro e eu ajudo os de fora. Então, é uma caminhada, é uma jornada, né? Como eu falei no programa anterior, eu gosto muito de Paulo, que ele termina vazio. Na caminhada, ele vai distribuindo vida na vida das pessoas. Legal, então é uma sequência, né? Se eu não ganho o máximo, né, e não economizo o máximo, eu também não tenho os recursos para a minha família e para ajudar. Então, eu acho que é um princípio de produtividade, né? Nós estamos aqui e Deus já nos deu os recursos. Nós temos os recursos dentro de nós, os dons, os talentos, as capacidades. O que eu sempre trago aqui no programa é a questão, Adel, que às vezes as pessoas não assumem a sua responsabilidade, né? Elas esperam, por exemplo, por um milagre. Muitas pessoas estão esperando um milagre vir do próximo presidente, né? Será que o presidente vai ser o salvador da pátria, que vai mudar tudo e eu vou começar a ter dinheiro, né? Não, eu preciso assumir a minha responsabilidade, estudar, me dedicar, empreender com mais dedicação, né? Precisa haver essa parte, né? Para que eu possa ter esses recursos para a minha família e ainda ajudar as outras pessoas. Eu acredito aqui, Adel, que quando ele fala de ajudar os da própria família, né? Os da casa, né? Seria a nossa família, depois aqueles ali da nossa igreja, né? Aqueles nossos amigos. Porque não faz muito sentido a gente pegar e querer ajudar alguém lá longe se tem gente passando fome aqui perto da gente, não é isso? O passo a passo, até onde a gente consegue entender aqui da pregação de John Wesley, primeiro a família consanguínea, né? Na sequência os domésticos da fé, que são os crentes de Jesus, os irmãos que pertencem à mesma comunidade, e depois os demais seres humanos. Em algum momento, Daniel, eu penso que a gente precisa fazer simultaneamente, porque quem tem fome não espera. Sim. É impossível você ver uma criança num estado deplorável, num estado de exploração, num estado de desidratação, né, desnutrição, e você não acudir. E às vezes você acode até mesmo tirando ali, distribuindo entre os familiares. Você não vai abençoar a sua família porque você tem que abençoar este aqui. Eu acho que o princípio do John Wesley é um princípio perene. Como numa situação de organização familiar e de forma perene, não é? Constante, eu consigo ajudar. Então, eu ganho, eu economizo, eu vou distribuir. E na distribuição eu olho para os familiares, para os crentes e para os demais seres humanos. Agora, legal, tem momentos que a gente precisa fazer simultaneamente, assim, eu não consigo ajudar a minha família hoje, esse mês, porque eu preciso ajudar alguém, uma pessoa que está hospitalizada, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, precisa de um transplante, precisa de uma cirurgia com urgência, e a gente faz isso constantemente. Ultimamente tem muitas vaquinhas aqui no Brasil que a gente acaba ajudando os domésticos da fé e às vezes até parentes de irmãos. Mas assim, o princípio de colaborar, de contribuir, eu acho que tem que estar no coração de todo cristão, e eu faço esse apelo aqui que esteja no coração de todos os promessistas. Muito bom. Uma outra prioridade, eu acho que tem a ver com contentamento, né? E aí ele cita 1 de Timóteo 6:8, né? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, né? Estejamos satisfeitos, né? Então essa aqui é uma outra prioridade, né? O contentamento. Isso. Tem pessoas que estão colocando sempre no horizonte as realizações de tudo, né? Viver feliz em família, uma viagem, um investimento, um empreendimento, ela sempre coloca para o futuro. E o princípio do contentamento, o Daniel precisa viver bem com a família dele, você precisa ser feliz com a sua família. Agora. Agora, né? Agora.
precisa viver bem com a sua família. Você precisa estar contente com o que Deus colocou para você administrar. Você falou há pouco sobre a expectativa no presidente, né? Ou a expectativa no patrão. Você precisa fazer tudo o que for possível para viver dentro das suas condições. E aí vem mais um ensino aqui de John Wesley. Vai dizer, se nós temos o que comer e vestir, e aqui vestir para ele, na interpretação de Wesley, seria o seguinte, você precisa ter roupa e uma casa, e ter um teto. Tudo que passar da vestimenta para a tua família e o teto, ele considerava como bênção de Deus na sua vida, que poderia ser, digamos, redistribuída, né? Essa bênção chega e você, de alguma forma, você vai redistribuir essa bênção para que outras pessoas também sejam alcançadas. E a gente encontra muitas pessoas ao longo da história que fizeram isso, né? Tem acho que vale a pena, se vocês puderem pesquisar sobre George Miller. George Miller, ele faz um voto que ele viveria o resto da vida, né? O pai dele cortou a pensão, ele fazia teologia, o pai dele cortou a pensão porque o pai dele queria que ele desistisse do ministério e seguisse uma outra profissão que o pai estava escolhendo para ele, que seria assim, um ministério, mas um ministério na igreja do Estado. E ele queria ser um ministério, ele queria ser um ministro numa igreja itinerante, ser um missionário, uma espécie de plantador de igrejas. E o pai então corta a mesada e ele passa a vida naquele voto que ele fez naquele dia, que ele viveria com pão e água, sem pedir nada a ninguém, enquanto a alimentação não chegasse na casa dele. E o resto do ministério dele, George Miller acaba passando assim, e ele distribuiu 22 milhões, talvez ali seria de dólares hoje, 22 milhões de dólares ao longo de 35 anos de ministério. Um sujeito que nunca pediu nada para ninguém, mas ele acreditava que ele era bênção na vida de pessoas e o que Deus colocava, além daqueles limites que ele estabeleceu, ele poderia abençoar outras pessoas. Tem um caso também bem bacana de uma missionária que esteve trabalhando com indígenas na floresta amazônica, mas na área geográfica peruana. Anos atrás, talvez aí perto de um século, essa missionária passou por lá e ela ensinou esses indígenas a administrarem a vida, a cuidarem da vida, a cuidarem do solo, a cuidarem da floresta, mas a cuidarem da vida, da saúde. E eu li um relatório, Daniel, anos atrás, que são os indígenas mais próximos que tem em toda a área amazônica. Porque passou uma missionária e disse assim, olha, você pode viver melhor, você pode cuidar das coisas aqui, viver com contentamento, mas você pode também ajudar o seu próximo, construir casas em lugares que são menos vulneráveis, por exemplo, né, enchentes. E eles foram seguindo os princípios. Então, nós temos muitas histórias de pessoas que ajudaram outras pessoas a ter uma vida melhor. E a gente faz isso para a glória de Deus, porque os talentos não são nossos, né? Deus concede o talento para o Daniel e, por misericórdia, alguma coisinha para mim também, e a gente vai abençoando o povo de Deus. Uma outra prioridade que ele coloca aqui, dois textos bíblicos, Romanos 12, 17, Romanos 13, 8. Ele fala de providenciar o necessário para fazer o bem a todos os homens, né? O texto diz, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. E não fiquem devendo nada a ninguém, né? Aquilo que nós mencionamos no texto do programa anterior, não devam nada a ninguém, a não ser o amor, né, uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Fala um pouquinho sobre isso. É isso aí. Vejam que o Wesley é preocupado com muita coisa, né? A pregação do evangelho, para ele, era abrangente. Tanto que ele está ensinando o pessoal como cuidar bem dos negócios, né? E aqui, para ele, você deveria cuidar da família. Então, assim, subsídio à família. Pagar, assim, os credores precisam receber também. E depois você reinveste no seu negócio para que o seu negócio tenha giro. O que passa disso são, digamos, riquezas que podem ser distribuídas. Agora, ele não está fazendo isso sacrificando a empresa. Que alguém que tem uma empresa, daqui a pouco ele doa tudo, porque os problemas do mundo a gente não resolve facilmente. Não resolve. A gente vai resolvendo os problemas pouco a pouco, a gente vai resolvendo os problemas. Você é responsável por uma parcela.
Eu sou responsável por uma parcela. Eu gosto muito de eu passo ali em São Paulo, a gente trabalha bem no centro de São Paulo, você conhece o escritório, muitos irmãos conhecem também, fica perto da Praça da Sé, na rua Boa Vista, no número 314, fica o nosso escritório, né? O escritório da sede brasileira da IAP. E às vezes eu trabalho até à noite, né? Como ontem mesmo, fui até umas 10 da noite lá no escritório. A gente sai, ao ir para minha casa, eu moro na zona norte de São Paulo, uns 10 quilômetros do escritório, passo ali por uma região bastante frequentada por mendigos e o pessoal que fica tentando lavar o para-brisa do carro, né, pedindo moedinhas. E é muito constrangedor, porque às vezes o carro está limpo e às vezes eles pedem, e eles batem na porta. E chegou um dia que eu tomei uma decisão, Daniel. Todas as vezes que eles baterem a porta, eu vou abrir um pouquinho e vou falar alguma coisa. Se tiver uma moedinha, eu dou, né, a hora que eles lavam. E se não tiver, eu não dou também. E não fico com a consciência pesada, mas eu digo uma palavra, pelo menos uma palavra. Então, eu penso que é possível ajudarmos. Se você não tem nada, uma palavra, às vezes, vale mais do que R$5 ali para aquele flanelinha ou aquele rapaz que está limpando ali o para-brisa. Então, é possível ajudar as outras pessoas. Você não tem recurso? Você pode ajudar com a oração, você pode ajudar com uma palavra, pode ajudar ensinando uma profissão. Eu acho bacana a ideia de que durante a vida você distribui vida na vida das pessoas. Vai deixando um pouquinho do Daniel na vida das pessoas, o Adel vai deixando um pouquinho dele na vida das pessoas. Até que ao final, você olha para trás, quando você olha no retrovisor, você diz, valeu a pena a minha existência, né? Quando a gente chega no final assim da nossa jornada, do outro lado da rua, né? Quando tudo termina, você olha e diz, eu procurei fazer aquilo que foi correto, administrei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, ajudei a minha família, ajudei a igreja, empreendi, se for um empreendedor, aquele que for um funcionário também, mas você olha com a consciência tranquila que você fez o máximo que você pôde. Aí eu acho que você parte dessa existência com o coração sossegado, né? Como eu sempre digo, o apóstolo Paulo é esse sujeito que partiu sossegado. Legal, nesse conceito aí de não desfazer da sua empresa ou de repente abandonar sua empresa, doar tudo da sua empresa e ficar sem nada, acho que é aquele conceito de não matar a galinha dos ovos de ouro, né? A sua empresa é o seu negócio, é a sua ferramenta, você investe nela porque dali vem os recursos para a sua família, para ajudar as pessoas. Então, essa questão de pagar os credores, né? Pagar, tem pessoas que têm, assim, vícios de dever, né? De pegar e não pagar, né? Então, quando a palavra fala não devais nada a ninguém, a gente nem passa pela nossa cabeça que quando a gente faz um financiamento, a gente está devendo, né? A gente compra uma casa financiado e às vezes se não comprar assim não consegue, mas você não comprou uma casa, você ainda tem uma dívida, né? Você está devendo aquilo, né? Pela graça e misericórdia de Deus, você vai pagar, vai quitar, né? Esse é o nosso desejo, né? Mas quando nós partimos para o consumismo, nós estamos entrando em dívidas com pessoas, com credores, né? E isso atrapalha muito, principalmente nos dias de hoje, que as taxas de juros são abusivas, né? E muito dinheiro das pessoas está indo pelo ralo porque as pessoas estão devendo, né? Devendo, não tem esse controle. Às vezes a pessoa tem uma vida estabilizada, ela tem um carro até bom, mas ela quer um carro melhor. De repente, aquela vida estabilizada se desestabiliza porque ele trocou de carro e não era o momento, de repente surge uma emergência e atrapalha tudo, né? Então, a nossa vida precisa ser bem estruturada, a gente tem que ter pé no chão para não entrar em dívidas e ficar devendo absurdamente, e aí a nossa vida financeira, como até falei para você no intervalo, né, que o dinheiro não é a coisa mais importante. Ele não é, mas ele atrapalha as coisas mais importantes, atrapalha o casamento. A má gestão compromete, né? Compromete, né? Compromete o casamento, compromete a família, compromete a igreja, compromete a fé, né? Porque desestrutura tudo. Tem um exemplo bem bacana que eu gosto, Daniel. O pastor John W. Stott, em um livro dele sobre o discipulado, chama-se Discipulado Radical, tem um capítulo em que ele desenvolve toda uma ideia de como viver neste mundo de forma radical.
E para eles, ser radical seria viver com simplicidade. Simplicidade. Então, eu preciso de um carro, eu já tenho um carro bom, eu preciso de um carro do ano. Para quê? Eu preciso de uma casa maior? Para quê? Eu preciso de uma roupa melhor? Para quê? Se é uma necessidade, você precisa adquirir. Você tem condição? Você vai adquirir. É uma necessidade, mas você não tem recurso, você não pode se comprometer. Até porque, como você bem destacou, o dinheiro causa muitos males. Tem pessoas que não dormem porque devem para muita gente. Tem pessoas que são descontroladas. Eu já atendi gente que tem 14 cartões de crédito, Daniel. 14! Imagina pagar taxa, anuidade de tudo isso. Passa um, não dá certo, passa o outro, não dá certo. Como consegue administrar a vida assim? Então, Difícil. Você precisa administrar a vida com cuidado. Cuidado com cartão de crédito, cuidado com cheque especial. Você que é aposentado, você que é pensionista, cuidado com aquelas ligações, né, para consignado, né? De repente você vai comprometer 30%, daqui a pouco eles esticam um pouquinho, compromete 50% do seu rendimento com empréstimos, né? Empréstimos aí para filho, empréstimo para neto, enfim. Depois a dívida fica. Então Deus te deu recursos para você suprir as necessidades da sua família. Depois, na tua empresa, os credores. Depois, você precisa avançar, a sua empresa precisa também crescer, porque senão você não tem competitividade. Daqui a pouco, os seus, como que se chama? Os concorrentes. Os concorrentes ganham ali a tua área de trabalho e você vai precisar de fechar, encerrar a tua atividade profissional. Então é importante pensar com mente de empreendedora, com visão, precisa ter visão também para você empreender para a glória de Deus. E aí não ter desonestidade na competição, ter ética para fazer as coisas. Nem tudo é válido para quem já nasceu de novo, né? Porque nós estamos com os pés aqui, irmãos, mas a cabeça já está na eternidade. Então, assim, até empreender é com a cabeça da eternidade, né? Jesus disse que ele iria e enviaria o Espírito. E eu gosto dessa partezinha que ele fala assim, ó, vocês não vão me ver, vocês vão me ver. Porque na ideia que Jesus está passando para os discípulos, eles passariam a enxergar todas as coisas pelo Espírito. E ele diz assim, ó, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não vem. Então, o empreendedor também já enxerga o mundo com os olhos do Espírito. A dona de casa já enxerga o mundo com os olhos do Espírito. Nós já enxergamos essa realidade aqui, irmãos e irmãs, com os olhos de quem já nasceu de novo, quem já viu o trono de Deus, né? Quem já viu o trono de Deus, empreende para a glória dele, vive para a glória dele, tem o lazer para a glória dele, dorme para a glória dele, acorda para a glória dele, se come ou bebe, ou faça qualquer coisa, tudo é para a glória de Deus. Amém. A quarta prioridade, a gente já falou bastante, só uma palhinha rápida, né? Que é a questão de Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, principalmente os da família da fé, né? É bem isso, é utilizar o que é riqueza, segundo Wesley, para abençoar outras pessoas, né? Então é suprir a necessidade de outras pessoas. Eu posso fazer o bem, eu vou fazer o bem. Gente, e não falta. Eu desafio você a fazer provas daquilo que Deus coloca na palavra dele. Nós não somos a teologia da prosperidade, mas não somos a teologia da miséria, da pobreza, da doença, da derrota. Nós não somos essa teologia. Nós entendemos que na Bíblia os crentes passam por privações, passam por dificuldades, mas eles são abençoados por Deus. Então, pode fazer prova com Deus. Seja generoso, abençoador, alcance as pessoas com aquilo que Deus concedeu, sem comprometer, como Daniel falou, a saúde financeira da família e da tua empresa. Você vai ajudar as pessoas. Deus não vai deixar faltar. É aquele princípio lá de Elias e a mulher. O azeite não vai faltar da botija. E a farinha da panela também não falta. Por quê? Quem supre é Deus. Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Então é isso. Podendo ajudar, naquilo que nós falamos aqui, você deve ajudar. E o dever aqui é um imperativo, é uma ordem. Você precisa fazer o bem aos outros. Legal, pastor. Vamos num bate-pronto aqui, pergunta e resposta. Vamos lá. Tá bom?
perguntas de Wesley, né? Não são minhas. Tá? Perguntas de Wesley para Adelmilson, no nosso presente século, né? Primeira pergunta: ao gastar o dinheiro, estou agindo como dono do dinheiro ou como mordomo de Deus? Para Wesley, assim, o dinheiro está mandando em você ou você administra o dinheiro como um administrador de Deus? Ao gastarmos, comprarmos, investirmos, passearmos, tudo que você esteja fazendo, você precisa ser mordomo de Deus segundo as pregações de John Wesley. Sendo mordomo de Deus, como então as Escrituras exigem de mim que eu gaste o meu dinheiro? Responsabilidade. Você precisa ter consequência e responsabilidade. Então, tem até uma oração de Wesley muito bacana em que ele diz: Senhor, será que isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Aquele pastor já falecido, Elber Len César, eu li uma vez que alguém perguntou assim para ele num congresso, né, um pastor mineiro, disse a ele: pastor, qual é a próxima viagem? E aí ele respondeu: meu filho, eu oro todos os dias para que Deus não me deixe fazer a viagem que não deve ser feita. E ele disse que eu não faça a compra que não seja da vontade de Deus. Então eu acho que é bem isso. Gastar com responsabilidade, que não faça a viagem que não é da vontade de Deus, que não compre a TV que não é da vontade de Deus, que não compre o carro novo se não for da vontade de Deus. Você sabe o que você precisa e o que você vai comprar para agradar aqui, o coração, aquilo que é ostentação, aquilo que é sobra. Mas o Wesley pergunta, pastor, como posso oferecer minhas compras? Vou para o shopping, vou numa loja de roupas, enfim, como eu posso oferecer minhas compras como sacrifício a Deus? Então, tudo que você faz, Daniel, você faz para a glória de Deus. Você pode também deixar de comprar. Por quê? Porque você não é uma necessidade. Às vezes é o consumismo, às vezes é um luxo, às vezes é uma ostentação. E às vezes são roupas caras, são objetos caros, são bens caros, que elas vão servir momentaneamente. Então você tem um sacrifício momentâneo por conta de um princípio. E você sabe que você já deixou de comprar coisas porque você é crente. Você sabe que você já deixou de fazer viagens, de comer em restaurantes suntuosos, né? Porque você é crente. Enquanto tem pessoas comendo em restaurantes aqui, crentes, tem pessoas que estão comendo lixo. Então, você faz da sua vida uma vida de sacrifício no sentido de oferecer a Deus até mesmo as privações que você autoimpõe a você. Ele pergunta por último: Deus me recompensará por esse gasto na ressurreição dos justos? Porque tudo é de Deus, porque tudo é de Deus. A maneira como você gastou o seu dinheiro. Jesus não diz lá, e os discípulos ficam até assustados, né? Olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, eu estive preso, né? E vocês me visitaram, né? E é justamente isso. Quando foi que nós demos de comer ou que não demos de comer? Quando demos de beber ou não? Como fomos te ver ou não? Quando vocês deram um desses pequeninos. Quando o menino estendeu a mão, quando o pobre estendeu a mão, quando o senhor de idade, né? Porque hoje as pessoas mais vulneráveis são as crianças, os anciãos e as mulheres, né? Existem homens que eles têm mais força física, eles conseguem, de repente, o pão de cada dia com mais facilidade, por conta da força de trabalho. Quando é que nós, então, ajudamos ao Senhor Jesus? Quando nós ajudamos os meninos lá da Vila Princesa, em Porto Velho, quando a gente ajudou os meninos lá do Rio, lá na região norte, no Rio Tabajapuru. Quando foi? Quando a gente ajudou os meninos ali do centro de São Paulo, na tua cidade, numa cidade pequena, de repente você pode ajudar de alguma forma, né? Então é isso, tudo que a gente faz é um cumprimento ao Evangelho de Jesus. Tudo que a gente faz é para Ele, é para Ele. A gente aqui, irmãos e irmãs, a gente, Daniel, talvez seja artista, eu vou colocar entre aspas aqui, é artista de uma plateia de 3 pessoas. Então a gente canta para o Pai, Filho e Espírito, a gente ora para os 3, a gente apresenta o mais valor para os 3, a gente ajuda o menininho lá, ou a senhora, ou o ancião, ou o homem, para os 3. Tudo que a gente faz é para eles. E com certeza, Jesus vai nos recompensar pela mordomia nessa jornada, né? Tudo que você faz aqui, um dia você terá a recompensa de Jesus Cristo. Quando você faz com cuidado, com responsabilidade, focando sempre a missão de Deus, o que está no horizonte é a missão de Deus, há sim uma recompensa da parte de Deus para os seus filhos e filhas, né?
talvez, mesmo nessa existência, antes da ressurreição dos justos, né, Deus te recompense de alguma forma. Eu gosto daquela frase que Jesus ouve do Pai, na transfiguração, no batismo, né? Tu és o meu filho amado em quem me agrado, né? Eu acho que é essa frase que faz sentido para mim. O Daniel precisa ouvir de vez em quando essa frase assim: Daniel, tu és o meu filho amado em quem tem prazer na sua existência, né? Se o Pai estiver falando isso para você, então você está no caminho certo. Legal. Muito bom. Para a gente terminar, John Wesley aí como um metodista, né? Com seus métodos, certamente, acho que ele tinha uma oração, assim, no momento de fazer a compra, porque tem aquele momento, pastor, que a gente vai lá fazer compra e a gente nem pensa nessas coisas, né? Será que tem uma oração, assim, eu vou lá preencher o cheque, passar o cartão, tem uma oração que eu possa fazer antes das compras? Se a gente ler a oração de John Wesley aqui, eu acho que pouca gente vai comprar daqui para frente, viu? Vão economizar bastante. Vão economizar bastante. Depois tem que distribuir, né? Principalmente ali no final do ano, né? O pessoal acaba comprando um pouquinho mais. Tem uma oração em destaque aqui para vocês, a oração de John Wesley. Ele começa a oração dele dizendo assim: Senhor, tu vês que eu estou para gastar esta quantia naquela comida, naquela roupa, naquele móvel. Tu sabes que eu estou agindo com sinceridade nessa questão. Como mordomo de teus bens, gastamos uma porção dele desta maneira, em conformidade com o desígnio que tu tens ao confiá-los a mim. Sabes que eu faço isso em obediência à tua palavra, conforme tu ordenas e porque tu o ordenas. Peço-te que isso seja um sacrifício santo e aceitável a ti, por meio de Jesus Cristo. Dar-me testemunho em mim mesmo de que, por meio desse esforço de amor, serei recompensado quando tu recompensas a cada homem segundo as suas obras. Ele estava confiante que qualquer crente de consciência limpa que fizesse esta oração usaria os seus recursos, o seu dinheiro, com sabedoria e para a glória de Deus. Difícil oração, hein? É, difícil oração, né? Mas vale a pena. Talvez, assim, ele era metodista, né? É o método dele. Mas vale a pena você pensar assim: Senhor, essa TV que eu vou comprar, ou esse celular, esse iPhone, já tem o 15? Não, deve ter o 13, né?